Olá, meu nome é Gabriel e a gente está no décimo, isso, 10º dia do nosso diário de leitura. Estamos lendo o livro de Romanos e então, deixa eu fechar aqui. Pronto. Então aqui é Romanos capítulo 10. Eu queria que a gente pudesse ler o versículo 20 e 21, bem curtinho hoje. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Relevei-me. Opa, deixa eu ler de novo. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Eu quis pegar só esse trechinho aqui. O que Paulo está falando nesse capítulo 10 aqui? Ele está falando da dor dele ser judeu, ser do povo escolhido, e os seus irmãos de nacionalidade, né, de pátria, muitos deles, talvez a grande maioria, não ter seguido o caminho do Evangelho, não ter entendido a revelação de Cristo. E Paulo começa esse capítulo falando: meus amados romanos, meus irmãos em Roma, gregos e judeus, eu queria que vocês entendam a dor que eu tenho no meu coração, dos meus irmãos de pátria, de sangue, não seguirem o Evangelho, não terem entendido a revelação de Cristo, o que é esse novo estágio, essa nova revelação que Deus nos proporcionou. Isso me dói, mas isso já estava previsto de acontecer. E aí ele fala: o Isaías já diz isso aí desde muito antes, Moisés já diz isso desde muito antes. Ele fala: Isaías diz aqui: eu fui achado entre aqueles que não eram meu povo, entre aqueles que não me procuravam, mas o meu povo em si, eu estendi minhas mãos e eles foram desobedientes e rebeldes. E onde eu faço essa analogia aqui, né? A gente tende a fazer essa analogia que eu acho bastante coerente hoje, dadas as medidas proporções, óbvio, onde nós hoje somos igreja e somos, entre aspas, esse novo povo judeu, a massa de onde já se tem a revelação. Então, na época dos judeus, os judeus tinham a revelação da palavra. Deles era a lei, deles era o sacrifício, e através deles que Jesus veio à Terra. Então eles tinham a revelação inicial e eles se fecharam nisso e não se deixaram ver a Deus, mas se fecharam nisso aí, foram rebeldes e desobedientes, travados em um livro de regras e leis, sem realmente entender o espírito do texto. E hoje nós assumimos um pouco esse papel. Hoje o cristianismo se consolidou e se difundiu, de forma que então existe uma igreja que está formada, estruturada, tem acesso à revelação, tem toda a sua doutrina, tem todos os seus séculos, milênios de estudo, de entendimento sobre o cristianismo, e às vezes se fecha para Deus. E aí recebemos nós essa mesma frase, né? O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Onde nós, como igreja, também se fechamos em um texto, se fechamos em regras e voltamos a viver pela lei. Onde nós, como igreja, somos rebeldes contra Deus, que estende as suas mãos a nós e nós o deixamos de lado. Seja pelo nosso legalismo, seja pela nossa imoralidade, pela falta de santidade, por motivos diversos e não necessariamente correlacionados. Então, um cara que é muito legalista, ele não vê a mão de Deus estendida a ele. E um cara que é muito imoral, que foge da santidade, então a gente tem o legalista e tem o liberal, né? Esse aqui também não vê a mão de Deus, ele foge da mão de Deus. E a esses dois povos, então essas várias, na verdade, distinções e deturpações do que a igreja deveria ser, Deus olha e fala: eu estendi minhas mãos a um povo rebelde e desobediente. Mas, como uma espécie de mostrar inveja, o texto aqui até fala, né, em gerar ciúmes, no caso em Israel, gerar ciúmes na igreja, eu me revelei a aqueles que não me procuraram, aqueles que não eram meu povo, aqueles que não clamaram por mim. Assim como ele fez, então, Deus, no caso, fez na época de Jesus, Deus se revelou, o Evangelho foi revelado aos gentios, aos gregos, aos bárbaros, aos pagãos, aos samaritanos, aqueles que não eram o povo de Israel, aqueles que não estavam nesse grupinho fechado de o que era o povo judaico, e eles receberam o Evangelho.
Então foi achado. Eu acho que esse texto é lindo. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Deus se deixou ser achado por aqueles que não estavam procurando Deus. Deus se manifestou por aqueles que não estavam procurando a Deus. De forma que nos alerta. Nós que já somos a igreja, nós temos que olhar isso como um alerta. Alerta de que temos que voltar a buscar a Deus. Sair dessa vida de rebeldia e de desobediência, de legalismo, de imoralidade, de liberalismo, sabe? A gente tem que voltar à essência do Evangelho, a santidade, o amor, entender a graça, entender a justiça, entender que não vivemos mais por uma lista de leis, de regras, vivemos em santidade porque Jesus nos revelou a tua graça e na tua graça nós agora vivemos em santidade. Morremos para os nossos pecados, para ressuscitarmos com Cristo. Já não vivemos mais a vida que vivíamos antes. Essa é a memória, isso tem que nos retrazer essa memória vez após vez e nos relembrar disso aí. Temos que voltar a essa essência. E quando estiver muito seguindo as regras, ou muito imoral, ou muito abandonando o evangelho, não, a gente volta para a base de tudo. A base de tudo é Cristo morreu pelo meu pecado. Eu sou pecador, Cristo morreu pelo meu pecado sem eu merecer. E por ele ter morrido, eu recebi tua graça, que agora me faz eu morrer para o meu pecado. Então Cristo morre para me salvar e agora eu morro para abandonar a vida que eu vivia antes. E agora eu ressuscito com Cristo. Essa é a memória. Essa revelação de Deus fora das nossas panelinhas de igreja não nos revela isso, não nos memoria isso, não nos alerta que temos que voltar à essência do Evangelho, não sei se algo mais vai. Essa é a mensagem de Paulo aqui. Ele está dizendo isso na época dele para os judeus, para o seu povo, e agora eu digo isso aos meus, à nossa igreja, a nossa panelinha que passa por maus e bons bocados. Que isso nos alerte a voltar à essência do Evangelho. Queria convidar você a orar comigo. Deus eterno e soberano, eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu te agradeço porque a sua morte nos trouxe salvação. Te agradeço porque tua infinita graça nos salva de nós, de nossos pecados. Entendo, Senhor, que tantas vezes eu e meus irmãos abandonamos o teu caminho, fugimos de ti, fugimos da tua presença, da tua graça. Clama ao teu Espírito. Espírito nos alerta, chama a nossa atenção, nos puxa de volta, puxa-nos pela orelha, puxa-nos pela mão, nos tira desse buraco que muitas vezes nos colocamos, meu Pai. Mas nos enche de ti, nos enche da essência do Evangelho, do amor, da graça, da santidade, da essência, do entendimento que vem de ti. Nos revela, Espírito Santo, entendimento de justiça e graça, de céu e de inferno, de salvação e de condenação, de santidade e imoralidade. Nos faz entender isso, meu Pai. Nos faz entender o que não te agrada, o que te agrada, para deixarmos de lado nossos velhos hábitos, nossa velha forma de viver e buscarmos essa nova maneira de seguir o teu caminho, de agir como o Senhor agiu. E nesses momentos onde abandonamos os teus caminhos, eu peço, queime em nosso coração uma fome, uma sede de ti. Arde em nós saudade pelo teu Espírito. Eu clamo, meu Deus, não nos deixe abandonar o teu Evangelho, mas que através da tua graça o Senhor nos puxe para mais perto de ti, hoje e todos os dias. É isso que peço para mim e para meu irmão. Amém. É isso por hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima.